mandamentos da lei de Deus estarão em vigor nos últimos dias. Ao contrário de que muitos pregadores, muitos líderes religiosos têm dito que esta lei foi abolida. E os 10 mandamentos de Deus Essas calcinhas aí. em Êxodo capítulo 20, versículos 3 a 17. O primeiro mandamento da lei de Deus Depois daquele rapaz. não terás outros deuses diante de mim. Não é diante de nós, gente, porque Deus não é uma trindade. Diante de mim. O segundo mandamento da lei de Deus. Não farás de escultura, nem nenhuma semelhança do que há no céu, nem na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvará diante delas, nem as servirás. Porque eu sou o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais dos filhos, até a terceira geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. O segundo mandamento da lei de Deus, Deus proíbe que se faça imagem de escultura. Não é nem para fazer. Quem dirá adorar? Servir. Porque as imagens de escultura roubam o lugar de Deus no seu coração. As imagens de escultura faz com que você peque o pecado da idolatria. Você tire Deus, o Criador, e seu Filho Jesus e passa a adorar ídolos, feitos por mãos de homens. O Salmo 115 diz que as imagens de esculturas têm boca, mas não falam. Têm os pés, mas não andam. Têm as mãos, mas não apalpam. Tornem-se semelhantes a elas, tanto os que fabricam, quanto aqueles que nelas confiam. Em outras palavras, Deus está dizendo que se você tem um ídolo em casa, uma imagem de um santo qualquer, você se torna semelhante a ele. Você é uma pessoa inanimada, mesmo você tendo os olhos que Deus lhe deu para ver a palavra de Deus, você se recusa. Mesmo você tendo pés para caminhar, você não quer caminhar rumo a Jesus Cristo. Então o Salmo 115, ele repreende as imagens de escultura. No livro de Jeremias, no capítulo 10, também Deus repreende e diz que as imagens de escultura, mentira é, e não há fôlego de vida nelas. Quer conversar com a divindade, com o Pai, com o Filho, ajoelhe-se no seu quarto, dirige a sua oração a Deus e Ele vai te ouvir. As imagens de escultura não. A Bíblia já é bem clara em dizer, elas têm ouvidos, mas não ouvem. Elas não podem ver, elas têm que ser encarregadas. Como está em Isaías 45, 20, diz assim: nada sabem os que carregam em procissão as suas imagens de escultura. Então são pessoas que não têm discernimento espiritual. Carregam um ídolo que não pode se mover e fazem orações a estes ídolos, que não podem ouvir, que não podem lhe atender em nada. Mas converse com o Filho de Deus, com Jesus Cristo, e aí sim as suas orações chegarão até ao Pai. E Ele certamente atenderá às suas orações. Se for para o seu bem. O terceiro mandamento da lei de Deus: não dirás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque Deus não terá por inocente aqueles que tomam o seu nome em vão. Em rodas de amigos e bebedeiras se contam piadinhas usando o nome de Jesus, usando o nome de Deus, e se divertem
Mas Deus está repreendendo. O meu nome não deve ser divulgado aleatoriamente, porque Deus é santo. As coisas de Deus são santas. Quarto mandamento da lei de Deus. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado dos teus? Não. O sétimo dia é o sábado do Senhor meu Deus. Se o teu Deus é o Deus do sábado, glória a Deus e aleluia. Mas se o teu Deus é o Deus do domingo, busque na Bíblia a verdade, porque você está sendo enganado. Porque 6 dias é o Senhor e Deus é o mais você pediu abençoou o Senhor dia do sábado e o santificou. O sábado é o dia santo do Éden. O sábado não foi dado para o povo judeu. O sábado Gênesis capítulo 2, versículo 16, está escrito: e a vida de Deus acabado no dia 7, mas então esta conversa de pastores falsos que dizem que o sábado foi só para o povo judeu, a Bíblia acaba de dizer o contrário. Ok? A Bíblia também diz: aquele que diz que me conhece e não guarda os meus mandamentos é mentiroso e nele não está na verdade. Outros falsos pastores dizem que os mandamentos de Deus foram abolidos, que nós vivemos na graça e não precisamos mais de guardar a lei. Isso é mentira. São mentirosos, porque a lei de Deus está em vigor. Porque Jesus disse: se vocês me amam, guardem os meus mandamentos. E se Jesus nos pede para guardar os seus mandamentos, é porque é possível. Jesus jamais pediria algo que nós não pudéssemos fazer, mas Ele garante: se vocês me amam, guardem os meus mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e será amado de meu Pai. Paulo diz que a lei de Deus é santa e o mandamento santo, justo e bom. A lei não é pesada, a lei não é um fardo, como é colocado pela maioria dos pregadores falsos. A graça, gente, é exatamente quando o convertido passa a guardar a lei. Aí sim, ele não está mais debaixo da lei, porque antes ele estava vivendo em pecado, sendo adúltero, sendo ladrão, sendo cobiçoso, invejoso, adorando ídolos. Agora ele aceita Cristo Jesus e guarda os seus mandamentos. E aí ele passa a estar debaixo da graça. A lei não tem mais domínio sobre ele, porque ele não comete os pecados da lei. Verdade, meu irmão. Isso é estar debaixo da graça. Não é porque você está na graça que você agora abandona a lei de Deus. Porque o próprio Cristo diz: se vocês me amam, guardem os meus mandamentos. E Apocalipse 14:12 diz: aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Porque existe o mandamento de outro. O mundo é regido por 2 decálogos. O decálogo sagrado de Êxodo 20 e o decálogo católico romano. Os 10 mandamentos que estão no catecismo romano são os falsos. Não são os mandamentos de Deus. E a perseguição da besta nos últimos dias virá exatamente por causa dos mandamentos de Deus. A Bíblia em Apocalipse 12, verso 17 diz: e o dragão
Satanás virou-se contra a mulher, que é a igreja, mas foi fazer guerra ao restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Então a ira de Satanás é contra aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Ele se ira contra a igreja, mas não vai perseguir a igreja, ele vai perseguir os que guardam o mandamento de Deus, porque as igrejas estão guardando os mandamentos do Papa. O domingo é o mandamento católico papal, não é o mandamento de Deus, é uma tradição de Roma. Guardar domingos e feriados não é mandamento de Deus, é mandamento de homem. Deus é o sábado, mas esse mandamento é o único que começa com a palavra lembra-te, porque Deus sabia que o mundo cristão, o mundo religioso, os homens se esqueceriam deste dia. E o inimigo, como não tem nada de bobo, é o dia melhor de comércio. É o dia onde o comércio vem mais. Mas estão transgredindo a lei de Deus. Porque o dia de sábado é o dia de repouso. É o dia santo de adoração ao Criador dos céus e da terra. Quando o conflito acabar e o novo céu e a nova terra forem feitos, todos irão continuar, aqueles que guardam o sábado, irão continuar adorando Deus no sábado. Está no livro de Isaías, capítulo 66. E no novo céu e na nova terra, iremos adorar a Deus no sábado. O quinto mandamento da lei de Deus: honra o teu pai e honra a tua mãe, para que os teus dias se prolonguem na terra e o Senhor, teu Deus, te dá. O quinto mandamento tem sido quebrado também pelos filhos e filhas que desonram seus pais, que não obedecem, e chega ao ponto até de agredir fisicamente seus próprios pais, que os amou desde o dia que foram concebidos. Portanto, se você é filho e filha, respeitem os seus pais, ame-os, cuide deles, para que os seus dias se prolonguem na terra e o Senhor teu Deus te dá. É triste quando o filho levanta a mão para o seu próprio pai e para a sua própria mãe, agridem fisicamente seus pais. Isso é triste, gente. O sexto mandamento da lei de Deus: não matarás. Não matarás. Vivemos numa época em que o sangue tem sido derramado pelas ruas. Tira-se a vida de pessoas indistintamente, até mesmo sem motivos aparentes. Não deveria tirar por motivos, quanto mais sem motivos. Mas Deus terá conta de todo o sangue derramado, desde o justo Abel até o último que foi assassinado neste mundo. O sétimo mandamento da lei de Deus: não adulterarás. Não adulterarás. Vivemos também numa época em que o adultério tem destruído as famílias. Quantas mulheres foram abandonadas pelos seus maridos por causa do pecado do adultério e têm que trabalhar duamente para prover a casa, para prover a prole? Quantos maridos também foram abandonados por suas mulheres por causa do pecado do adultério e têm que dar de conta da família sozinho na criação dos filhos, o que é mais difícil? Entre seus dois, Deus uniu o homem e a mulher para que sejam para sempre, até quando viverem. E ele repreende dizendo que o homem não separe aquilo que Deus uniu.
Mas A pessoa está... temos uma época em que o adultério tem destruído as famílias. Muitos filhos de pais separados se enveredaram pelo mundo das drogas, pelo mundo da prostituição, pelo mundo do homossexualismo, pelo mundo do roubo, por causa da separação dos pais, por causa do pecado do adultério. Então o adultério só tem trago dentro das famílias miséria, tristeza, dor e morte. Quantos homens e mulheres têm assassinado as suas cônjuges por causa do pecado do adultério? Por isso que Deus diz, não adulterarás. A lei de Deus, ela é um muro de proteção. Por isso que quando o pastor diz que a lei de Deus foi abolida, é mentira. A lei de Deus é para nos proteger, para que nós não sejamos um adúltero, não sejamos um ladrão, não sejamos um idólatra, um cobiçoso, para que possamos estar em conformidade com o caráter divino. A lei de Deus representa o justo caráter de Deus. Não é difícil guardar a lei de Deus. Busque a Deus. Ele está aí para perdoar todos os nossos pecados, seja ele qual for. Não há pecado que não possa ser perdoado, a não ser o pecado contra o Espírito Santo. O oitavo mandamento da lei de Deus, não cobiçarás. Não cobice aquilo que não é seu, não furte o que você não é dono, não se aproprie daquilo que não é seu. Quer ter algo na sua vida que você deseja, trabalhe. Trabalhe com o suor do seu rosto e adquira com o suor do seu rosto, mas não roube, não furte. O 10º mandamento da lei de Deus: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Não seja invejoso, não seja cobiçoso, não cobice as coisas alheias. Estas são as 10 leis, os 10 preceitos divinos que são um muro de proteção para todos nós. Se o mundo guardasse a lei de Deus, nós não precisaríamos de polícia, não precisaríamos de delegacias, de delegados, não precisaríamos de seguranças, porque as pessoas amariam umas às outras. A lei de Deus é amor. A primeira tábua tem 4 mandamentos que referem o nosso amor a Deus. Por isso que Jesus resumiu: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Quando eu amo a Deus, eu observo os 4 primeiros mandamentos. Eu obedeço a primeira tábua. E quando eu amo o meu próximo, eu obedeço os mandamentos da segunda tábua, que são os mandamentos de amor entre os seres humanos. A lei de Deus é um muro de proteção. Quando o seu pastor ou o padre dizer que a lei foi abolida, levante-se corajosamente como servo de Deus e diga: isto não é verdade. Isto não é verdade, porque a palavra de Deus diz que a lei de Deus está em vigor. No conflito final, a linha divisória vai estar assim: de um lado, os que guardam os mandamentos de Deus, e do outro, os que guardam os mandamentos de homens. De que lado você estará? E os dias finais, o conflito final, quando começar, esses eventos serão rápidos. Por isso que a palavra diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Porque quando a grande tribulação começar,
vai ficar mais difícil de você correr para o lado certo. A maioria buscará a porta larga, que é a porta mais conveniente. Mas todos tomarão a sua decisão consciente. Ou receberão a marca da besta na testa conscientemente, ou receberão a marca da besta na mão, trabalhando no dia do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Esse é o nosso desejo e a nossa oração. Em nome de Cristo Jesus. No nome poderoso de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Louvado seja sempre o nome do Senhor.